Opa! Vamos não! Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A segunda maior competição europeia de clubes volta ativa depois de 3 meses nesta quinta-feira. E no vídeo de hoje nós vamos contar para você um pouquinho sobre o regulamento e como foi até agora a Europa League 2022-2023. E para ilustrar esse vídeo nós vamos usar tanto as imagens das tabelas oferecidas pelo Google e o regulamento na Wikipédia, e o link completo com cada uma das ilustrações está na descrição desse vídeo. A Europa League, como a Champions League, começa com uma fase preliminar antes da fase de grupos, e nela não são 5, mas apenas 2 fases preliminares. Na primeira, chamada de terceira preliminar, já que mantém a nomenclatura de antes da Conference League, nós temos 7 confrontos com 14 equipes, sendo que 10 equipes vêm daquelas eliminadas na segunda preliminatória da Champions League, que se enfrentam entre si, e os outros 2 confrontos são entre as 2 equipes eliminadas também na segunda preliminatória da Champions League, só que são as mais fortes, que enfrentam os 2 vencedores das Copas nacionais mais fracas, que dão vaga à Europa League. E essa fase apresenta confrontos de ida e volta. A próxima fase, também chamada de rodada playoff, 20 equipes se enfrentam em ida e volta, e nessa fase estão os 7 vencedores de Copas Nacionais, de número 15 a 8 no ranking da UEFA, que se juntam aos 7 vencedores da fase anterior, e também as 6 equipes eliminadas na terceira pré-eliminatória da Champions League, totalizando 10 confrontos e 10 equipes passando aí sim a fase de grupos da competição. Na fase de grupos, além dessas 10 equipes, temos os 7 vencedores das Copas Nacionais, de número 1 a 7 do ranking da UEFA, mais o 4º colocado da 5ª associação mais forte da UEFA e 4 quintos colocados das associações de número 1 e 4 também do ranking da UEFA. Entram da Champions League as 6 equipes eliminadas na fase final de mata-mata antes da fase de grupos da Champions, mais 4 equipes mais fortes eliminadas na terceira eliminatória da Liga dos Campeões, totalizando 32 equipes. Depois da fase de grupos, temos uma fase preliminar em que os segundos colocados enfrentam os terceiros da Champions League, para depois sim os vencedores desse mata-mata jogarem as oitavas de final contra os primeiros colocados da fase de grupos da Europa League. Dito isso, vamos aos grupos. As 32 equipes foram divididas em 8 grupos, com 4 equipes em cada grupo. E no grupo A mediram forças Arsenal, PSV, Bodo Glimt e Zurich da Suíça, sendo que o Arsenal foi o campeão do grupo com 15 pontos. Eles que vêm fortes nessa temporada são atuais líderes do campeonato inglês, seguidos do PSV, que vem da Champions League. Ele ficou em segundo lugar, e o Bodo Glimt, como terceiro, vai para a Conference League. Já no grupo B, Fenerbahçe foi o campeão com 14 pontos, seguido dos franceses do Rennes, e surpreendentemente o AEK Larnaca é o terceiro, deixando o Dinamo de Kiev em 4º lugar nesse grupo. Larnaca na Conference League. No grupo C, a Roma fez uma força danada para não se classificar, mas acabou ficando em segundo lugar nesse grupo, já que mediu forças com Betis, Ludogorets e Helsinki. A Roma chegou a perder para a equipe do Ludogorets, e o Betis foi o campeão do grupo. Ludogorets cai para a Conference League. No grupo D, o grupo mais surpreendente da competição, já que o Braga ficou apenas em terceiro lugar e caiu para a Conference League. O Union Royale da Bélgica foi o líder do grupo, conseguiu 13 pontos, deixando os alemães do União Berlim em segundo. Eles que estão em segundo lugar no campeonato alemão no momento da gravação desse vídeo, fazendo uma ótima temporada, mas vão ter que disputar a eliminatória antes das oitavas de final para saber se continuam na Europa League. No grupo E, mediram forças Real Sociedad, Manchester United,
Sheriff e Omonia, com Omonia sendo o saco de pancadas do grupo, como foi o Malmo no grupo anterior. E surpreendentemente a Real Sociedad é que terminou em primeiro lugar desse grupo, deixando um dos favoritos, o Manchester United, na segunda colocação, tendo que disputar a fase eliminatória anterior às oitavas da Europa League. E o Sheriff, como terceira força realmente do grupo, caiu para a Conference League. No grupo F, mais uma surpresa, a Lazio mediu forças com Feyenoord Midland e Sturm Graz e ficou apenas em terceiro lugar. Um grupo bastante equilibrado, o mais equilibrado de todas as ligas europeias, já que todas as equipes terminaram com 8 pontos. Confrontos diretos e saldo de gols foram determinantes para a classificação final desse grupo, e Feyenoord ficou em primeiro lugar com saldo 4 e 9 gols marcados, Midland em segundo com saldo 4 também, mais 8 gols marcados. Já Lazio tem o saldo negativo de 2 e fica em terceiro, cai para a Conference League e vai ter que disputar a competição que seu maior rival, a Roma, ganhou na temporada passada. No grupo G, duelaram Freiburg, Nantes, Karabakh e Olympiacos. Olympiacos fazendo uma péssima campanha. Freiburg, campeão do grupo com 14 pontos, vai direto para as oitavas de final. Já o Nantes, segundo colocado, vai para a pré-Europa League, e o Karabakh cai para a Conference League, vai disputar a fase preliminar da terceira competição europeia. No grupo H, Ferencváros da Hungria surpreende e termina em primeiro, empatado em número de pontos com o Mônaco, que ficou em segundo. Já o Trabzonspor, que neste momento é uma incógnita se disputará realmente o mata-mata da Conference League, já que a Turquia passa por um terremoto terrível, mais de 20 mil mortos no momento da gravação desse vídeo, cai para a Conference League. Também na Europa League, como na Champions League, os sorteios são direcionados para que equipes do mesmo país se enfrentem, e no pote 1 ficaram os primeiros colocados, que vão direto para a fase de oitavas de final: o Arsenal, o Fenerbahçe, o Betis, o Union Royale, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e Ferencváros. Já no pote 2, que disputa a fase preliminar de oitavas, fica o PSV, o Rennes, a Roma, Union Berlin, Manchester United, Midland, Nantes e Mônaco, que serão sorteados juntamente com o pote 3 da Champions League, que ficou com Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sporting, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilha e Juventus. E diferentemente do que acontece na Champions League, na Europa League, todos os jogos de primeira rodada da fase preliminar acontecerão no dia 16, numa quinta-feira. O que muda apenas são os horários, já que teremos jogos tanto às 15 para as 3 da tarde, quanto às 5 horas, com 4 jogos em cada horário. E os jogos da volta acontecem na semana seguinte, no dia 23 de fevereiro. No sorteio entre os segundos colocados da Europa League e os terceiros da Champions League, o RB Salzburg foi sorteado para enfrentar a Roma, num jogo bastante equilibrado, já que a Roma oscila bastante na temporada, uma verdadeira incógnita, com uma leve vantagem para a equipe da Roma. E já no segundo jogo a ser sorteado, um jogo digno de Champions League na Europa League, Barcelona e Manchester United se enfrentam no jogo mais forte dessa fase da competição. Não tem favorito. Manchester United, depois da saída de Cristiano Ronaldo, arrumou a casa, e o Barcelona lidera a La Liga com 8 pontos de vantagem para o Real Madrid. E na temporada passada, Barcelona foi eliminado nessa fase para o Eintracht Frankfurt. Então espera-se que ele tenha melhor sorte dessa vez, mas não vai ser fácil passar a equipe do Manchester United. Já o terceiro confronto será entre o Ajax da Holanda e o Union Berlin. Em outros tempos diria que era vitória fácil do Ajax, mas a temporada do time alemão é muito boa. Pode ser que surpreenda o gigante holandês e passe de fase, hein?
Já o quarto confronto entre Shakhtar Donetsk e Rennes. Shakhtar não podendo mandar seus jogos na Ucrânia devido à guerra, mas o time ucraniano tem leve favoritismo. E o primeiro confronto das 5 horas da tarde será entre Sevilha e PSV. Sevilha, maior campeão da história da Europa League, juntando Europa League e Copa da UEFA, que é o antigo nome dessa competição. Sevilha favorito, apesar de fazer uma péssima campanha no campeonato espanhol, vem em recuperação, mas em competições europeias a camisa do Sevilha pesa demais. Mesmo o PSV já tendo o título da Champions League, o Sevilha é favorito. No outro confronto, Sporting de Portugal enfrenta a equipe do Midland. Midland apresentou um futebol muito interessante na primeira fase da competição europeia, mas acredito que o Sporting passará com facilidade, já que tem mais time e o Midland vendeu o brasileiro Evander para o futebol da MLS. Já o gigante europeu Juventus foi sorteado para enfrentar a equipe do Nantes da França, talvez o confronto mais desequilibrado dessa pré-oitavas de final. Juventus não deve ter muita dificuldade para passar de fase, a não ser que bate o espírito de perdedora que teve na Champions League, mas acredito que aqui não teremos zebra. E o último confronto da pré-oitavas de final será entre a equipe do Leverkusen contra a equipe do Mônaco, mais um jogo equilibradíssimo, mas deve passar a equipe alemã, na minha opinião. E depois dos confrontos do dia 23, teremos novo sorteio entre os campeões dessa fase e os vencedores de grupos da Liga Europa, para aí sim decidirmos o caminho nas oitavas, quartas e semifinal até chegar na grande final da competição. Na temporada passada tivemos a grande surpresa de Rangers e Eintracht Frankfurt fazerem a grande final da competição. Muitas equipes grandes jogam com times alternativos à Europa League, não dão muita importância para ela, por isso surpresas podem acontecer. Mas entre as equipes classificadas no pote 1 e as que estão nesses confrontos, bem como certo favoritismo, o Barcelona, o Manchester, quem passar desse confronto, o Arsenal, o Sevilha, que é o maior campeão, e a equipe do Betis. Acredito que um desses será o campeão da atual temporada da Europa League. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa competição, quem vocês acham que leva os confrontos de pré-oitavas e quem vocês acham que leva o título da competição ao final de tudo. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!